O mito de Er é a narrativa que marca o fim da obra República de Platão. Trata-se de um relato fantástico feito por Sócrates, cujos temas centrais são o julgamento estológico, a reencarnação, o mentepsicose é a necessidade de ordem cosmética. A história tem início com a morte de um soldado panfiliano chamado Er, filho de Armênio, que perderia a vida em combate e cujo corpo havia sido encontrado e reencontrado no campo de batalha. Ainda intacto, 10 dias depois, no 10º dia, quando lhe eram prestadas as homenagens, realizados os rituais funerais e seu corpo encontrasse já prostrado na funeral, ressuscita e relata as experiências fantásticas da sua jornada no além-túmulo. O mito de Er é uma espécie de grande síntese imagística da filosofia, poesia, ciências, historiografia e religião. A arte visual da Grécia entreladas numa narrativa que serve de corolário à discussão acerca da justiça dos livros anteriores. Sua conclusão nos indica que tem muitas outras coisas. O caminho ascensional, que é a recompensa da alma virtuosa, e, por outro lado, os infortúnios que aguardam aqueles que negligenciaram o cuidado com a alma. Para Halliwell, a complexidade dessa narrativa e os inúmeros questionamentos que ela suscita deve-se a 3 motivos que encontram-se imbricados. Porque toda tarefa profundamente ambiciosa de apresentar uma perspectiva simbólica do todo da realidade, um equivalente figurativo do tema do livro do sexto, The Contemplation of All Time and All Being, a contemplação de todos os tempos e todos os seres. Porque sua densa textura de alusões comporta uma multiplicidade de significados que não podem ser adequadamente desenvolvidos através de uma única interpretação. E porque se apresenta como uma espécie de contraponto desafiador, combinando harmonia, dissonância com o restante da República. A história de Er pode ser dividida em 3 partes que representam 3 grandes ideias, a saber, o julgamento escatológico, a necessidade cosmológica e a reencarnação ou a mentepsicose. Alberto Buena afirma que a primeira coisa tornada explícita pelo mito é a crença na reencarnação. Segundo o filósofo argentino, mentsomatose seria um termo mais apropriado, uma vez que o relatado é uma troca de corpo e não de alma. É importante destacar que essa mudança de corpo é uma decisão livre do homem, na qual a divindade não interfere, a não ser como mediadora do sorteio que antecede a escolha da vida futura. Halliwell faz importantes observações quanto à dimensão mitológica e literária do relato. Para o acadêmico inglês, enquanto a narração de uma história, o mito de Er não é nem uma reprodução de uma narrativa culturalmente canônica e nem uma completa invenção de Platão. O mito utiliza-se de uma estrutura e elementos simbólicos familiares. A mitologia grega e a heróis como Odíseo, Hércules, Orfeu e os relatos de seus efeitos extraordinários. Ainda que se aproprie do mito de acordo com os próprios filosóficos que lhe são os próprios, nesse sentido, o mito pode ser interpretado como uma transfiguração filosófica da Odisseia, em que a busca da alma pela felicidade e os perigos e obstáculos que enfrenta nessa caminhada substituía a jornada do herói em seu progresso ao lar. Não podemos deixar de reparar que a ideia da imortalidade da alma permanece central para o mito de Er. Essa ideia está evidentemente pressuposta pelo julgamento do além-túmulo e a transmigração da alma. Toda a narrativa é construída a partir da suposição de que a alma sobrevive à morte do corpo. O próprio mito poderia ser considerado como um argumento a favor da crença na imortalidade da alma, se aceitarmos que Sócrates toma o relato como fidedigno, embora não possa fazer nada para provar sua validade. O mito de Er encerra muitas camadas de significado e, não raro, deixa transparecer aparentes contradições ou contratempos muito difíceis de responder. Como explicar, por exemplo, considerar as imagens de vida após a morte apresentadas no decorrer do diálogo? A necessidade de um mito transmitir uma revelação escatológica
que não haveria sido considerado anteriormente? Porque o tratamento de uma ideia tão abrangente quanto a reencarnação pode ser adiado até o estágio final da obra que se devemos considerá-lo de suma importância para a ideia de uma vida boa e justa. Como considerar o fato de que a alma de Er continua, durante sua jornada no além-túmulo, a se comportar exatamente como uma pessoa encarnada, utilizando linguagem, escutando e percebendo tudo que vem ao seu encontro?